Livro de Lúcius, Jornada dos Anjos, romance psicografado pela médium Sandra Carneiro. Capítulo 26. Na biblioteca do mosteiro, o arcebispo e Boris trocavam impressões junto com outras autoridades eclesiásticas. Boris comentou: "Acho que ele está indo longe demais. Deveria fazer alguma coisa, arcebispo. Espero o momento adequado para agir. Além do mais, Jean tem o apoio da nobreza. A situação é delicada. Não podemos agir impulsivamente." Nisso devo concordar. Temos de ser astutos. O rei continua a apoiá-lo como antes? Todos o apoiam, Boris, e muitos dentre nós têm profunda simpatia pelo homem. Boris calou-se por longo tempo, depois indagou: "E não vamos fazer nada?" O arcebispo ajeitou-se na cadeira larga e confortável e respondeu enfadado: "Vou conversar com ele na primeira oportunidade e adverti-lo no sentido de parar com as acusações para o seu próprio bem." No canto da sala, 3 entidades espirituais envoltas em densas energias assistiam atentas à conversa. Entre eles estava Núbio, que de imediato se acercou de Boris e envolveu-o com facilidade, transmitindo-lhe seus pensamentos. O padre, erguendo-se, disse alterado: "Tem de fazer isso logo. Ele precisa acabar com essas estúpidas acusações. Afinal, santidade, quem ele pensa que é?" Fez premeditada pausa, em que os demais, tomados de surpresa pela atitude súbita, não esboçaram nenhuma reação além de surpresa. Então aduziu: "Acho que ele quer o seu lugar, arcebispo." "Não, quer ser o próprio Papa. Deve ser isso." "Que patético! Esse homem precisa ser detido. Não pode continuar a influenciar o povo dessa maneira." O arcebispo tocou nas mãos do jovem padre e procurou tranquilizá-lo. "Vamos tomar as providências. Acalme-se. Vamos. Temos todo o controle em nossas mãos. Ele não pode fazer nada a não ser falar. Vamos cuidar dele no momento certo. Precisamos esperar que a nobreza abra algum espaço para nós. Não tenho a intenção de me opor frontalmente ao rei Venceslau." Ainda fortemente influenciado por Núbio, Boris comentou: "Esse rei é um fraco. Precisamos de alguém que nos apoie do jeito que merecemos. Tome cuidado, arcebispo, pois Venceslau ainda pode nos causar problemas. Fique de olhos atentos sobre ele. Não podemos deixar que se sinta desobrigado conosco." O arcebispo o encarou e disse, erguendo-se: "Você tem razão. Temos de refrear o poder de Venceslau e assim enfraquecer Jean Rus sem nos prejudicarmos. Não se preocupe. Encontraremos uma forma de afastá-lo do nosso caminho. Sei que com calma e astúcia obteremos o controle total." Satisfeito, Núbio retornou para junto das 2 outras entidades, seus cúmplices no mal, deixando em Boris a marca de suas pesadas emanações espirituais. E comentou com os comparsas:
Assim que se apresentar a ocasião, esmagaremos aqueles que se atrevem a nos fazer oposição. Os meses corriam céleres. Para Verônica, entretanto, os dias se arrastavam. Ela se sentia presa a infindáveis tarefas sem sentido e sem valor. Passou a acompanhar o pai ao orfanato. Muito raramente se deixava atingir pela ternura das crianças que a rodeavam em busca de carinho. Naquela tarde, uma delas disse, pegando alguns fios de seus cabelos louros entre as pequeninas mãos: Irmã Verônica, como são lindos os seus cabelos! Tem a cor do sol. A jovem esboçou ligeiro sorriso e disse: Os seus cabelos também são lindos, Priscila. Sentando-se no colo de Verônica, a pequena pediu: Conte uma história. Adoro quando você faz isso. Sua voz é tão suave. Envolvida pelo carinho das crianças, Verônica sentou-se entre elas e contou-lhes algumas histórias. Esqueceu-se da hora e foi a voz do pai quem a trouxe de volta. Acho que já chega de histórias por hoje. As crianças protestaram, mas Verônica logo ergueu-se, prometendo que da próxima vez contaria novas histórias e despediu-se. Ao alcançarem a porta, Thomas comentou: Preciso passar rapidamente na mercearia do Sr. Vicente. Você me acompanha? Claro! Verônica e o pai logo alcançaram a venda do comerciante que a trouxera para Praga. A jovem reconheceu o local e, ao entrar, viu Catarina no balcão. Estava mais bonita ainda e, enquanto atendia, segurava nos braços um lindo bebê. Verônica aproximou-se e cumprimentou. Boa tarde! E, olhando para a criança, indagou: É seu? Catarina respondeu: Sim, é meu filho. E como se chama? Seu nome é Felipe. É um bonito nome, Catarina. A jovem fitou a freira, percebendo que já a conhecia. Enquanto Thomas e Vicente conversavam sobre algumas encomendas para o orfanato, Catarina falou, fitando a recém-chegada nos olhos. Verônica, é você mesmo? Sorrindo, a freira respondeu. Você ainda se lembra de mim? Mas é claro, como poderia esquecê-la? Fiquei preocupada com você todos esses anos. Por onde andou? O que aconteceu? É uma longa história. E você casou-se então? Sim, quando nos conhecemos, já estava noiva e logo depois me casei. Esse é meu segundo filho. Tenho também uma menina, que agora está com a avó. E você está feliz? Sim, muito. Já você parece triste. Baixando os olhos rasos de lágrimas, Verônica respondeu apenas: A vida não me deu escolha. Estou presa no mosteiro e não encontro modo de me libertar. Catarina se mostrou penalizada. Posso ajudar de algum modo? De repente, Verônica pensou de novo em fuga. Rapidamente, a ideia cresceu na sua mente, sob a forte influência de duas entidades espirituais de baixo teor vibratório que perto dela buscavam perturbá-la. Talvez possa, Catarina. Thomas, despedindo-se de Vicente, chamou:
Vamos, Verônica. A jovem fitou Catarina e perguntou baixinho: Pode ir me visitar no mosteiro amanhã cedo? Depois da missa, estarei limpando o pátio principal. Não posso receber visitas, mas se você for lá, tão somente para fazer preces, ou seja, lá o que for, poderemos nos falar brevemente. Se de fato desejar, pode me ajudar. Estarei lá. Despedindo-se, a freira disse disfarçadamente: Obrigada. Enquanto caminhavam de regresso ao mosteiro, Verônica estava com o pensamento distante, quase sem escutar o que Thomas falava. Ele comentou: Fiquei feliz ao vê-la hoje com as crianças. Elas gostam muito de você, filha. São muito meigas e gostam de você. É. Thomas se calou por longo tempo e Verônica indagou: Você parece preocupado, pai. O que foi? Realmente estou. É tão perceptível? Dá para notar facilmente, basta conhecê-lo um pouco. É que a situação aqui em Praga está ficando muito tensa. Você não percebe? Tensa como? O clero, de modo geral, está muito irritado com o que Jan Hus anda pregando e ensinando na universidade. Ele tem muitos inimigos. Mas o rei não gosta dele? Sim, ainda assim estou aflito. Tenho achado Venceslau cansado. Não sei, Verônica. Creio que o rei não está muito bem. Parece enfraquecido. Está doente? Não sei exatamente o que é. Sinto-o fraco, como se estivesse exausto por lutar contra algo que o consome. Thomas silenciou por um instante, depois continuou. Não sei por quanto tempo Hus conseguirá manter a atual posição. A pressão é muito grande. Querem que se cale, que pare de fazer anedotas contra o clero, mas ele insiste. Ridiculariza, para quem quiser escutar, o clero e os dois papas, Gregório II e Alexandre II. Parece não ter medo. Acha que podem fazer alguma coisa contra ele, pai? Sim, eu penso que sim. Se Hus não for cauteloso, poderá sofrer sérias represálias. Os padres e grandes parte de seus colegas na universidade também estão contra ele. E quanto ao rei? Temo que Venceslau não consiga sustentá-lo por muito tempo. O cerco está se fechando para nosso querido amigo Jan Hus. E ele sabe disso? Acredito que sim. Tivemos algumas poucas conversas nas quais ventilei o assunto, mas ele está convicto que deve continuar a falar das mudanças que considera fundamentais para a Igreja. Fitando-o profundamente nos olhos, Verônica indagou: E você, Padre Thomas, o que pensa sobre o assunto? Sem hesitar, ele respondeu que ele está certo. A Igreja realmente tem de mudar. É preciso que o clero respeite de fato os ensinos de Jesus e acima dos dogmas da Igreja. Os dois entraram no mosteiro e, ao se despedirem, Thomas tomou as mãos da filha, dizendo: Espero que você esteja permitindo que a sua experiência com as crianças abrande seu coração, filha. Ajudar os outros é a melhor forma de lutarmos contra o egoísmo que insiste em controlar-nos. Mas eu não sou egoísta. Só o que desejo é ser feliz.
Não podemos ser verdadeiramente felizes sem ajudar a construir a felicidade de nossos irmãos. Verônica estava séria ao despedir-se. Boa noite, meu pai. Sorrindo, Thomas respondeu: Boa noite, minha filha. Ao se recolher naquela noite, Thomas ficou pensando por longo tempo em Jean Rus e em sua situação. Sentia como se a cada dia ele corresse mais perigo. Jean fora considerado pelo povo tcheco um herói. A oposição sistemática que fazia a Igreja, apontando seus abusos e denunciando seus desmandos em favor dos necessitados de todas as classes sociais, fizeram-no conquistar cada vez mais a simpatia do povo e dos nobres. Já o clero pensava diferente. Thomas adormeceu, orando pelo fiel servidor de Jesus que tanto admirava. O rei Venceslau vinha tendo pesadelos havia algum tempo. Suas noites eram frequentemente perturbadas pelas entidades espirituais subordinadas a Núbio e às inteligências a que ele servia. Mentes perversas que desejavam a todo custo impedir o desenvolvimento espiritual dos homens. Explorando as fraquezas mais profundas da alma de Venceslau, relacionadas a questões sexuais com as quais ele lutava a miúde, perturbavam-no com toda sorte de sugestões que o levavam a conflitos incessantes entre o que sabia ser o correto e seus mais secretos desejos. Venceslau lutava. Todavia, suas forças físicas estavam sendo drenadas pelos conflitos constantes e pelas sucessivas noites mal dormidas. As vulnerabilidades físicas se tornavam mais evidentes. Núbio, atento, acompanhava o processo, advertia seus comparsas. Prossigam, o resultado será alcançado em breve. O rei não suportará nossos ataques por muito tempo. Logo sucumbirá. Ele luta muito, e aquela sua esposa também nos atrapalha. Ignorando a alusão à esposa, Núbio insistiu. Mas é fraco de caráter, não conseguirá suportar. A estratégia está dando resultados, portanto, apertem o cerco. Ataquem-no ainda mais intensamente, dia e noite, e ele não suportará. Seu corpo físico vem dando claros sinais de desgaste e está enfraquecendo rapidamente. Vamos fazê-lo tombar em breve. E depois, o que pretende fazer, Núbio? Quem o substituirá? Não se preocupem. O irmão dele, Sigismundo, está ansioso por tomar-lhe o lugar o quanto antes. E não se titubeará em obedecer às minhas sugestões. Seus interesses pessoais não se coadunam com as questões da fé verdadeira, nem mesmo com as questões importantes de fato para o povo. Ele quer poder e o terá. Nota: Sigismundo de Luxemburgo foi rei da Hungria, rei da Boêmia e rei da Germânia. Depois de pausa calculada, ele concluiu: Agora vão e façam bem seu trabalho. Cada noite mal dormida é um dia a menos desse rei ridículo no poder. As duas entidades seguiram de imediato para o castelo de Praga,
dirigindo-se aos aposentos do rei. Sofia dormia no cômodo pegada e a rainha-mãe ocupava um quarto do outro lado do corredor. Venceslau ajeitou o travesseiro e se deitou, fatigado. Virou-se várias vezes, procurando acomodar-se na cama, que lhe parecia de pedra. Fechou os olhos e tentou relaxar, quando cenas sensuais começaram a surgir-lhe na mente. Empenhava-se em afastá-las, mas elas novamente se insinuavam, buscando a conexão de que precisavam para dominar-lhe os pensamentos. Ele lutou por alguns minutos até que, cansado como estava, entregou-se e adormeceu, envolvido por aquelas energias deletérias. Não muito distante dali, Jean Rus também se preparava para o repouso noturno. Depois de trocar de roupa, sentou-se na cama, fechou os olhos e meditou por algum tempo sobre seu dia, suas atividades, indagando se havia de fato servido a Deus naquele período. Visualizou as tarefas realizadas, as conversas que tivera, os conselhos que dera, tudo o que fizera em detalhes, procurando lembrar se aproveitara todas as oportunidades de ser útil a seus irmãos. Em meio à reflexão, fixou algum ponto nos quais concluiu que poderia ter feito melhor. Rogou então: Deus, ajuda-me a ser melhor cristão amanhã do que fui hoje. Perdoa-me as imperfeições que ainda trago em mim e ajuda-me a servir-te melhor. Orienta-me as ações e os pensamentos para que em nada, meu Deus, eu falte com o meu dever de amor aos meus semelhantes. Guia-me em todos os meus deveres, para que seja acima de tudo fiel a ti, Senhor de minha alma. Fez o sinal da cruz e, sentindo-se alentado pelas vibrações de amor que do infinito se derramavam sobre ele, deitou-se e adormeceu logo. Assim que caiu em sono profundo, seu perispírito desprendeu-se do corpo físico. Logo encontrou Constância, Angélica e Henrique, que o aguardavam e se cumprimentaram com fraternal abraço. Jean comentou feliz: Meus queridos irmãos, que bom vê-los! Sempre é um alento para minha alma a presença de vocês. Henrique, correspondendo ao carinhoso abraço, disse: Estamos sempre com você, a todo momento. Se não podemos estar pessoalmente, temos fiéis servidores de Jesus que o circundam, conduzindo e fortalecendo seus propósitos. Eu sei, sinto-me amparado. Não fosse isso, não conseguiria fazer aquilo a que me propus. Trazer a luz sobre as trevas da ignorância nas quais a humanidade se afunda cada vez mais. Exatamente. Ser um instrumento de Jesus para avivar na mente e no coração dos homens a verdadeira essência do Evangelho, que se perdeu completamente ao longo dos anos. Depois de permutarem impressões e energias, Henrique tocou o ombro do amigo e falou mais sério. Estamos aqui hoje, Jean, para alertá-lo e prepará-lo. A situação poderá tornar-se mais difícil. A intensa movimentação das trevas, opondo-se ao trabalho do Mestre, que se realiza através de você.
ele sempre se opõe, não é verdade? Sim, até quando as leis divinas o permitirem. Nós viemos preparar você e fortalecê-lo, dando-lhe toda a segurança de nossa presença e de nosso auxílio a todo instante. Lembre-se, você jamais estará sozinho. Não importa quão difícil possa parecer a jornada, não se desvie de seus propósitos, que são abençoados por Jesus. Não se deixe perturbar por qualquer tipo de ação contrária ao bem. Permaneça firme e constante em seus objetivos. Após breve pausa, Henrique convidou: oremos. Unindo os pensamentos, o grupo orou, conduzido por Henrique. Enquanto oravam, poderosas emanações de energia desciam sobre eles. Em meio à intensa luz que tomou conta do ambiente, a imagem de Jesus se projetou entre eles, que, banhados em lágrimas de sublime emoção, o ouviram com atenção. O Mestre Divino enviava mensagens diretas de força e amparo à missão gloriosa de Jan Hus, a de despertar as almas adormecidas para as verdades luminosas do Evangelho. E enquanto sua imagem terna e amorosa desaparecia do ambiente, ele dizia: que Deus nosso Pai nos abençoe. A felicidade que o grupo experimentava ante a projeção do Mestre era intraduzível. Aquela manifestação sublime deixou o ambiente profundamente perfumado e iluminado. Chegara o momento da despedida. Jan retomou o corpo físico, sentindo-se completamente refeito e revigorado. Dormiu por mais algum tempo. Despertando antes das 4 horas da manhã, levantou-se com a viva lembrança do encontro emocionante e, limpando os olhos das lágrimas de alegria que brotavam espontâneas, preparou-se para iniciar um novo dia de trabalho. Jan Hus dedicava um dia por semana a atender pessoalmente os necessitados que o procuravam ininterruptamente. No dia anterior, deixara suas atividades na reitoria da faculdade bem adiantadas e avisara de sua ausência. Aproveitando-se daquela oportunidade, o arcebispo, que há muito buscava o momento oportuno para agir, realizou uma reunião na faculdade com os mais influentes padres e professores para discutir a insustentável posição de Jan Hus, declaradamente contra a Igreja. A portas fechadas, eles discutiam e o arcebispo os liderava. Não se pode ignorar a influência que ele exerce sobre o povo e até mesmo sobre muitos padres. Se assim continuar, muitos serão iludidos por sua inegável capacidade de retórica e se deixarão dominar por suas ideias. Boris interveio, as quais, diga-se de passagem, não são propriamente dele. Ele segue as ideias de Wycliffe com certeza. Outros concordavam. Disso nós não temos dúvida. E Boris prosseguiu: pois onde é que isso vai parar? Temos de tomar medidas enérgicas. Ele não pode continuar livremente, precisa ser detido. Não só Hus, também o rei e a rainha, bem como a nobreza, todos têm de saber que a Igreja detém a última palavra. Se não for assim, meus caros, nos enfraqueceremos. Não,
Definitivamente não. Isso não pode acontecer. Conclamados e insuflados pelo arcebispo e por Boris, que por sua vez eram envolvidos por Núbio e seus servidores, declararam Jan Hus condenado por atos contra a Igreja e proibido de exercer suas funções eclesiásticas, redigindo um documento a ser encaminhado a ele. Pronto o documento, todos os presentes o assinaram, e tendo-o em mãos, o arcebispo informou ao grupo: ainda hoje o entregarei pessoalmente ao Sr. Hus. Vejamos como se conduzirá então. Boris sugeriu: entreguemos outro ao rei Venceslau. Temos de agir pelos dois lados. Com a aquiescência do arcebispo, fizeram uma cópia exata do documento a ser levado ao rei. Ao entardecer, Jan Hus retornou ao lar, não sem antes passar brevemente pela faculdade. Assim que chegou, um auxiliar de sua confiança informou-o da reunião que ocorrera pela manhã. Preparado, seguiu para casa. Ao entrar, encontrou o arcebispo à sua espera. Beijando-lhe a mão, cumprimentou-o. Boa noite, senhor. O que o traz aqui? Precisamos conversar. Acomodaram-se ambos e Jan, colocando-se à vontade, disse: estou à sua disposição. O arcebispo não teve rodeios. Hus, já chega de agredir a Igreja. Eu não estou agredindo a Igreja, senhor arcebispo. Estou chamando a atenção de todos os homens de coração puro para a necessidade de renovação em nosso meio. Mas já chega. Você está passando dos limites. Não pode falar abertamente contra a Igreja e até contra o Papa. E por que não? Ele não é infalível. Visivelmente irritado, o arcebispo ergueu ligeiramente a voz ao responder: isso é uma heresia. O Papa é o representante de Deus na terra, é a voz do próprio Deus. A voz de Deus está nas Escrituras, arcebispo. O Papa é um servo do Altíssimo, como somos todos nós. Hus, você tem de parar. Se não o fizer por bem, o fará. Prossiga, por favor, senhor bispo. O arcebispo calou-se por alguns instantes. A seguir, levantou-se e estendeu o comunicado a Hus. Pois muito bem. Você acha que pode brincar de ser poderoso, não é mesmo? Vai ver que não é tão fácil, senhor Jan Hus. Vai parar de ofender a Santíssima Igreja. Entregue o documento. Saiu furioso. Jan Hus leu o texto, refletiu um pouco e saiu, levando-o consigo.